Manual Administrativo do Clube de Desbravadores, capítulo 4.9 Atividades campestres. As atividades campestres não são uma possibilidade no programa dos desbravadores, antes é um imperativo, ou seja, não existe clube de desbravadores que não tenha um forte e bem estruturado programa de atividades campestres. É no campo, fora da cidade, que o desbravador se encontra em seu local preferido. É no campo, nas matas, bosques e florestas que um líder de desbravadores se sente à vontade, onde exerce sua liderança por excelência e onde meninos e meninas aprendem do Criador através da revelação geral. Muitas ilustrações da natureza são empregadas pelos escritores da Bíblia, e observando nós as coisas do mundo natural, habilitamo-nos sob a guia do Espírito Santo para compreender mais amplamente as lições da Palavra de Deus. É assim que a natureza se torna uma chave do tesouro da Palavra. Ellen White, Livro Educação, página 120. Ao planejar um ano de atividades, a comissão executiva do clube deve ter em mente as palavras do salmista, quando diz: "Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite." Salmo 19, verso 1 e 2. As atividades campestres oferecem a oportunidade de se experimentar um dos objetivos de Deus para nós. Ellen White afirma: é desígnio de Deus manifestar por meio de seu povo os princípios de seu reino, a fim de que lhe seja possível revelar esses princípios na vida e no caráter. Ele deseja separá-los dos costumes, hábitos e práticas do mundo. Procura levá-los mais perto de si, de modo a poder dar-lhes a conhecer a sua vontade. Ellen White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 321. Entretanto, uma advertência deve ser feita à direção do clube. As atividades campestres são práticas recreativas, uma alternativa à diversão, mas antes de tudo uma oportunidade de crescimento no conhecimento de Cristo Jesus e nunca um alimento a espíritos egoístas e desejosos de exibição de força física e brutalidade. Deus não reconhece os caçadores de prazer como seus seguidores. Ellen White, O Lar Adventista, página 525. Logo, ao planejarmos nossas caminhadas, acampamentos, acantonamentos ou qualquer outra atividade, é necessário oração, estudo da palavra e estudo técnico das atividades e sobre o ser humano, pois é necessário haver grande temperança nas diversões, bem como em qualquer outra ocupação. Ellen White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 333. Todas as atividades que ocorrerem fora da sede do clube precisam ser aprovadas pela comissão da igreja. 4.9.1 Caminhadas. Uma das atividades mais desafiadoras e ao mesmo tempo prazerosas do programa do Clube de Desbravadores são as caminhadas. Em tempos de sedentarismo, motivar os juvenis a participarem de caminhadas é um desafio para os líderes. Uma caminhada, para ser bem-sucedida, deve ser planejada com a antecedência necessária. Este tempo será determinado ao se levar em conta as respostas às seguintes perguntas: quais os objetivos físicos, mentais e espirituais? Para qual idade? Quantos quilômetros? Qual percurso? Uma vez que isso deve ser o começo do planejamento, devemos observar os seguintes elementos para o sucesso da empreitada: estação do ano, no planejamento anual, e detalhes do clima, alguns dias de antecedência. Tipo de terreno predominante e acidentes naturais do percurso. Conhecer o ecossistema do percurso para poder respeitá-lo. Equipamento, vestuário, plano de emergência, autorização dos responsáveis pelos menores de idade. Treine seu clube ou unidade como preparar um lanche para a caminhada, como organizar a mochila, como escolher o vestuário e calçado. Quando o percurso permitir estradas e pistas,
Um carro deve acompanhar a marcha para providenciar um recurso adequado para emergências. Regras gerais da caminhada. Todos devem ter documentos consigo e guardados de maneira apropriada. O trajeto deve ser longo o suficiente para cumprir o cartão ou especialidade e para manter a saúde. Dê atenção especial à mochila e à sua organização. Todos devem estar usando o lenço do desbravador. Caminhe com as mãos livres ou com um bastão. Ele aliviará a carga sobre os joelhos. Deve-se caminhar em fila indiana, um atrás do outro, do menor para o maior, o menor na frente. Se o terreno permitir, em fila dupla, para as crianças possam ter com quem conversar. Em meio à vegetação, prefira a fila indiana. Ela causa menor impacto ambiental. Quando em estradas e rodovias, ande na contramão. Você evitará carros vindos às suas costas. Use roupas claras, diminuem a sensação de calor e chamam mais a atenção como fator de segurança. Use calçados confortáveis e apropriados. Não se arrisque com uma bota ou tênis novo. Prefira os usados. Se a caminhada for noturna ou tiver trecho noturno, o primeiro deve usar uma luz sinalizadora branca e o último uma luz vermelha. Sempre verificar a distância na frente e na parte traseira do grupo que caminha. Mantenha sua forma natural de caminhar, respeitando o passo dos menores. Se o objetivo da caminhada for a contemplação e observação da natureza, imprima um ritmo lento. Se for o exercício e fortalecimento físico, prefira um ritmo mais vigoroso. Planeje o tempo adequado para descanso. Leve água suficiente e beba em pequenos goles. Não espere ter sede. Não tomar refrigerantes. Leve um lanche leve se for uma caminhada de um dia. Em caminhadas de longa duração, se houver necessidade, prefira fogo a gás a fogueiras. Existem equipamentos adequados em lojas especializadas. Não permita barulho excessivo e indisciplina. Tenha uma caixa de primeiros socorros à mão. Desenvolva o hábito de anotar. Tenha um caderninho à disposição. 4.9.2 Pernoites. Uma das experiências mais marcantes na vida de um desbravador é a primeira noite fora de casa, na companhia de amigos da mesma idade e orientados por adultos cristãos. Assim, se abre ao juvenil algumas possibilidades muito interessantes, tais como as noites do pijama, os acantonamentos e bivaques, para não falar no acampamento propriamente dito. Obviamente, existem outras atividades que envolvem um pernoite, mas abordaremos aqui algumas considerações e regras gerais para bem liderar essas atividades. Noites do pijama. São eventos organizados pelos conselheiros, geralmente na casa de um desbravador, com a presença dos pais destes, para um momento de brincadeiras, risos, conversas e planos com a unidade. É excelente para um primeiro contato com uma família e com os meninos. As vantagens são um ambiente seguro e regulado, conforto, tempo para troca de ideias, um bom momento para se conversar sobre os valores da unidade. Em nenhuma hipótese deve haver um programa de noite do pijama com desbravadores, juvenis ou jovens de ambos os sexos no mesmo lugar. Se possível, nem ao mesmo tempo, ou seja, no mesmo final de semana, para que se evitem confusões, mal-entendidos e falatórios, principalmente se envolver as unidades maiores. Verifique se este programa é adequado para sua região. Acantonamentos. A diferença entre um acampamento e um acantonamento é que este é realizado em uma área coberta, tal como uma escola, barracão, celeiro, hotéis, centros de treinamentos ou casa. Nesta atividade não se dorme ao ar livre ou em barracas e desfrutam de comodidade como banheiros, cozinha e refeitório, auditório, quadras e etc. Pode-se ter atividades muito parecidas com as de um acampamento, tais como observação de estrelas, o ensino de uma especialidade, atividades espirituais em geral. É um excelente programa de preparo para um acampamento.
Portanto, não seria correto usar o termo acampamento quando não se está acampando de barracas, isto é, um acantonamento. O termo camping vem de campo, estar no campo, estar acampado. Devemos fazer bem a diferença entre estes dois eventos. Bivaques. Como a América do Sul é um continente imenso e com uma variedade de cultural maravilhosa, algumas palavras têm significados diferentes de um lugar para o outro. Bivac pode significar uma excursão de um dia, uma jornada, caminhada, exploração e etc., sem pernoite ou um pernoite em si. Para efeitos de padronização de termos, neste manual, bivac é uma atividade de pernoite. Contudo, não é um pernoite qualquer. Antes, é um pernoite ao relento, sem cobertura, ou no máximo com uma cobertura improvisada, sem barracas fabricadas previamente. Esta é uma atividade de muito valor técnico para um clube ou unidade. Ela exige um bom preparo e colabora para uma maior intimidade com a natureza. É um desafio moderado e emocionante para os juvenis e jovens do clube. Algumas regras. Como uma atividade de pernoite, mesmo o programa estando contemplado no planejamento anual e aprovado no início do ano pela comissão da igreja, deve-se ter uma permissão desta próxima data para que o evento seja realizado. Se for de apenas uma unidade, a autorização da comissão executiva do clube basta, desde que com o devido conhecimento da comissão da igreja. Os menores de idade devem ter uma autorização por escrito dos pais ou responsáveis. Quando o evento for de uma unidade, a comissão executiva do clube deve receber um planejamento por escrito do conselheiro. O horário de sono deve ser respeitado de acordo com os princípios de saúde sustentados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando houver a participação de juvenis de ambos os sexos, as regras de comportamento devem ser as mesmas de acampamentos e outras atividades da igreja. 4.9.3 Acampamentos. O que é um acampamento? Para muitos, acampamento é simplesmente um lugar, e há muito de verdade nesse conceito. Realmente, os acampamentos são realizados em um lugar, geralmente belo. O acampamento é um lugar onde podemos sentir de perto a grandeza de Deus na criação do mundo, o seu amor e o seu cuidado em fazer tudo belo e perfeito. Essa definição é muito interessante, mas ainda há que se pensar em acampamento como um programa ou atividade que acontece em um lugar definido e com características definidas. Uma boa definição é a que diz: o acampamento é a base de operações que permite desenvolver a partir dele muitas e variadas atividades em concordância com seus objetivos. Logo, para os desbravadores, acampamento é um local e um programa com atividades e características específicas, tais como ambiente rural, silvestre, campestre, fora da influência urbana, onde se aprende a obter o máximo de conforto com o mínimo de materiais industrializados e mesmo naturais para se evitar a destruição, onde se alcança maior contato com Deus Criador, de onde o desbravador volta para sua rotina com sua fé no Salvador renovada. Sem estas características básicas não há acampamento. Assim, além de um local para outros, acampamento significa programa missionário. Estes vão direto ao plano do acampamento. A finalidade do acampamento. O clube jamais fará qualquer coisa só por fazer. Tudo deve estar dentro de um plano definido e com objetivos claros. Assim, destacamos as seguintes finalidades de um acampamento: promover a proximidade com Deus através da criação, aumentar a sociabilização entre os membros do clube, familiarizar-se com o ambiente natural, silvestre, inóspito e às vezes hostil, distanciar o juvenil da dependência tecnológica, ensinar o juvenil a ter confiança própria e fortalecer sua autoestima, desenvolver o vigor físico, satisfazer o espírito de aventura,
ensinar as habilidades para se enfrentar os elementos naturais, desenvolver a capacidade de observação, desenvolver a criatividade, desenvolver o espírito de grupo. Existem vários tipos de acampamentos, entre eles acampamento recreativo e sociabilização. As atividades serão para proporcionarem integração, boas risadas, aumentar a confiança dos pais na diretoria, oferecer ambientação aos líderes novatos, bem como motivar os juvenis. É um excelente cartão de visitas aos aspirantes, antes do recebimento do lenço. Este tipo de acampamento geralmente é realizado num sítio ou chácara, com boa infraestrutura. Acampamento de instrução. As atividades são basicamente de treino das habilidades campestres, tais como nós, amarras, montagem de abrigos, fogueiras, resgate e primeiros socorros, construção de pioneirias e etc. Geralmente o local do acampamento é mais inóspito, exigindo maior técnica dos líderes e juvenis. Básico, utilizando barracas manufaturadas, recipientes de cozinha e outros apetrechos comprados. Avançado, quase nenhum equipamento manufaturado é utilizado. O domínio das técnicas de sobrevivência é empregado de acordo com o nível dos acampantes. Uma pequena lembrança: o Clube de Desbravadores não realiza acampamentos paramilitares ou de sobrevivência. Pode sim realizar algumas experiências e treinamentos com adultos dentro da estrita observância dos valores da ética e da filosofia cristãs. Muitas atividades avançadas são passadas para os juvenis como sobrevivência e estão longe disto. Acampamento fixo, realizado em um único local por todo o período de acampamento. Acampamento móvel ou volante, realizado de forma ambulante, pernoitando em diferentes lugares durante o período do acampamento. A mochila bem preparada é a maior aliada, exige um nível técnico bastante apurado. Esses modelos se combinam e se misturam, contudo, servem para nortear o planejamento da atividade. Todos eles podem ainda ser realizados pelo clube todo por uma das alas, femininas ou masculina, e ainda por unidade. O clube deverá, quando as condições permitirem, organizar os seguintes acampamentos: com a direção e capitães, um acampamento de todo o clube com cozinha central, um acampamento de todo o clube com cozinha por unidade, acampamentos de unidades ou classe. Planejando um acampamento. Uma vez observado o planejamento geral do clube ou da unidade e aproximando a data do acampamento, a comissão executiva do clube irá escolher o modelo de acampamento, se recreativo, se de instrução ou outro. Oferecer o adestramento necessário ao clube, preparo físico, psicológico, espiritual e técnico. Escolher o local. Vá ao local e explore-o. Ore pedindo a Deus que os anjos comecem a ocupar o local, preparando-o para o seu clube e para os objetivos que foram traçados. Use o bom senso e ouça conselhos. Verifique a distância dos locais de socorro, tais como hospitais, postos de polícia e bombeiros. Observe se há água potável, a periculosidade das fontes de água, tais como profundidade, principalmente. Se há árvores para sombra ou se são ameaçadoras por estarem podres ou serem frágeis. Veja a posição do sol, se o terreno é muito inclinado, se há lenha para cozinhar, se há material para as pioneirias, se há sinal de celular, ele pode ser o melhor equipamento de socorro. As rotas de socorro, o espaço em relação ao número de participantes e, principalmente, a autorização do proprietário ou responsável. Divida as tarefas entre a direção. Calcule os custos, liste e comunique claramente o que o desbravador deve levar e o que não deve levar. Envie o comunicado aos pais.
Faça uma reunião com eles e orem juntos. Exija de cada participante menor de idade a autorização assinada pelo responsável, receitas médicas e medicamentos, bem como orientações sobre qualquer necessidade especial e faça uma pasta de segurança com todos estes documentos. Contrate o transporte de uma empresa idônea e sempre contrate o seguro para todos. Ore ainda mais até o momento de sair com os juvenis, enquanto estiver com eles sob sua responsabilidade, e depois para agradecer e para pedir que a mensagem do acampamento floresça no coração de cada participante. Na coordenação de um acampamento, o líder encontra diversas situações onde pode desenvolver de maneira prática as habilidades que tem aprendido nas instruções teóricas da classe. O que ele aprender jamais esquecerá. O modelo de planejamento abaixo é bastante útil e didático, pois delimita bem as atribuições de cada um, facilitando a organização geral. A comissão executiva do clube deve explicar cada atribuição e fazer a divisão, conferindo posteriormente o andamento de cada uma das sessões. Para um melhor aproveitamento, é recomendado que este planejamento seja iniciado com, pelo menos, 3 meses de antecedência, para que haja tempo hábil para todos cumprirem satisfatoriamente as suas funções. Lembrem-se que o planejamento adequado é a chave do sucesso. São 8 as áreas a serem trabalhadas. 1. Programação espiritual. 2. Provas. 3. Instrução. 4. Inspeção e disciplina. 5. Civismo. 6. Infraestrutura. 7. Intendência. 8. Secretaria. A seguir estão as distribuições de cada uma. 1. Programação espiritual. Planejar e dirigir as meditações matinais. Planejar e dirigir o programa de abertura. Planejar e dirigir o programa de encerramento. Planejar e dirigir as atividades de fogo do conselho. Planejar e dirigir os cultos noturnos. Providenciar pessoas responsáveis em dirigir o momento de cântico das programações. Providenciar um cantor para cada programação. 2. Provas. Planejar todas as provas do acampamento, sejam instrutivas, recreativas ou histórias. Listar para cada prova o tempo necessário para a realização, número de pessoas envolvidas, objetivos, materiais necessários. 2. Provas. Planejar todas as provas do acampamento, sejam instrutivas, recreativas ou histórias. Listar para cada prova o tempo necessário para a realização, número de pessoas envolvidas, objetivos, materiais necessários. Dirigir e fiscalizar a realização de todas as provas. Desenvolver as planilhas do sistema de pontuação. 3. Instrução. Listar todas as atividades das classes possíveis de serem realizadas no acampamento. Planejar e desenvolver uma metodologia de ensino para cada uma destas atividades. Providenciar meios para o cumprimento das mesmas. 4. Inspeção e disciplina. Fazer a inspeção de toda a área do acampamento, incluindo barracas, uso de pioneirias, cozinha, latrina. Fazer anotações referentes aos atos de indisciplina cometidos pelos desbravadores durante todo o período do acampamento. Assegurar o cumprimento das normas estabelecidas para o bom funcionamento do acampamento. Desenvolver as planilhas a serem utilizadas na inspeção. 5. Civismo. Providenciar um local para o hasteamento das bandeiras. Coordenar o hasteamento e arriamento das bandeiras. Conduzir a apresentação dos ideais e hino dos desbravadores. Providenciar e responsabilizar-se pelos materiais necessários à realização desta atividade. 6. Infraestrutura. De acordo com a realidade do local do acampamento, montar uma planta de toda a estrutura a ser montada.
providenciar os materiais necessários para a construção das cozinhas e dos sanitários, construir os sanitários, auxiliar as unidades na montagem das cozinhas e do acampamento, responsabilizar-se pela segurança estrutural de todos os locais onde será realizada alguma atividade. 7º, intendência. Fazer um levantamento de todo o material que será utilizado pelas outras equipes. Fazer um orçamento deste material. Providenciar a aquisição destes materiais. Responsabilizar-se por eles durante todo o evento. 8º, secretaria. Providenciar as autorizações para a participação dos desbravadores no evento. Gerenciar o sistema de pontuação do acampamento. Cuidar do equipamento de primeiros socorros. Programa. A primeira coisa que é necessário ter em mente é que o programa do acampamento precisa abranger com equilíbrio as áreas física, mental e espiritual. Uma não pode estar em sobreposição à outra. Física. As atividades físicas são as que mais impactam o desbravador no acampamento. São as provas e a recreação, que, se forem bem elaboradas, independente do que tenha acontecido de ruim, eles vão se lembrar do evento como algo muito bom. Ao planejar uma prova, tendo em mãos papel e caneta, é claro, você precisa dar um nome a ela, escrever exatamente como ela acontece, relacionar os materiais necessários, quantos desbravadores estão envolvidos e como será a avaliação. Ao final, qualquer pessoa, mesmo que não seja do seu clube, que pegar o planejamento, entenderá claramente o que deve ser realizado. Algumas das provas mais esperadas nos acampamentos são torta na cara, caça ao tesouro, circuitos, fogueiras, nós e amarras, barracas, ordem unida. Uma ideia para deixá-las ainda mais interessantes é colocar algum fator complicante. Desbravadores não gostam de coisas fáceis. Então, por exemplo, em vez de fazer uma corrida de nós simples, por que não fazer uma corrida de nós na água? Confira o modelo abaixo. Obediência cega. Participantes, toda a unidade. Tempo, 5 minutos. Descrição. Todos os membros da unidade estarão vendados e deverão cumprir comandos de ordem unida que serão levantados em placas pelo fiscal. A cada erro do grupo, um membro será escolhido aleatoriamente pelo fiscal e deverá executar um nó da classe de amigo ou companheiro ainda com os olhos vendados. A unidade só poderá voltar a marchar depois de o nó ser realizado corretamente. A prova termina quando a unidade executar todos os comandos propostos ou quando completar 5 minutos de prova. Pontuação: primeiro lugar 100 pontos, segundo lugar 50 pontos, terceiro lugar 25 pontos. Anexo: comandos: nó, cobrir, nó direito, firme, o nó cego, descansar, nó 8, sentido, cirurgião, marcar passo, volta do fiel, em frente, catal, direita volver, laje guia, esquerda volver, escota, meia volta volver, ordinário, frente para a retaguarda, pescador, alto, fateixa, descansar, volta da ribeira. Instruções ao fiscal. A prova começa assim que levantar o comando cobriu. Os próximos 3 comandos serão levantados depois de 5 segundos cada um. Os próximos serão levantados a cada 10 segundos. Quando a unidade errar, deve-se escolher aleatoriamente um membro que deve executar o nó correspondente ao comando que errou. Equipe de apoio 2. A recreação também faz parte das atividades físicas e deve ser trabalhada nos acampamentos. Ela vai depender muito da estrutura que o clube tiver à disposição. Por exemplo, se na fazenda onde estão acampados tem alguma cachoeira, não devem deixar de levar os desbravadores lá pelo menos um dia. É importante lembrar que o momento da recreação também deve ser planejado e dirigido, principalmente em relação à segurança dos desbravadores. Mental. As atividades mentais são basicamente as instruções e os concursos. É impossível a um desbravador
ser investido numa classe sem participar de um acampamento. Então, sente com todos os seus instrutores e anote todos os requisitos de todas as classes que precisam ser cumpridos lá, inclusive especialidades. Procure saber como ensinar cada um deles e quais os materiais que são necessários. O desbravador precisa voltar do acampamento sabendo fazer bem o que é exigido na sua classe. Os concursos são usados em Camporis, como concurso de música, oratória, perguntas e respostas, clube do livro, ano bíblico, mas nada impede de os utilizarmos nos nossos acampamentos internos também. Se o clube planejar algum concurso, ele deve ser divulgado com bastante antecedência, para que os desbravadores possam se organizar para participar. Deixe bem claro, por escrito, todas as regras e quais serão os critérios avaliados, para evitar possíveis problemas. Bem conduzidos, são uma ótima opção para as tardes de sábado e programas noturnos. Espiritual. É possível verificar em relação à espiritualidade no acampamento uma grande discrepância. Por um lado, alguns líderes não a trabalham, ou é a mais mal planejada de todas. Já no outro grupo estão aqueles que trabalham apenas a parte espiritual, não fazem nada de físico e mental. Em qualquer atividade do clube deve haver o equilíbrio entre as três áreas. As principais atividades envolvidas são os cultos, programações noturnas, as meditações matinais e o fogo do conselho. No culto, é importante ter à frente da programação um líder carismático que anime os desbravadores. Peça a ele para dirigir o momento de cânticos, para tornar esse momento o mais esperado do evento. O tema do programa noturno deve ter conexão com o tema do acampamento. Envolva os desbravadores no programa, seja dando um testemunho, demonstrando alguma habilidade, apresentação musical. A mensagem espiritual deve ser clara, breve e ter uma aplicação prática na vida dos desbravadores. Temos que tomar muito cuidado para não tornar esse momento cansativo. O devocional deve ser cristocêntrico, ou seja, nada de contos de fadas ou fantasias. Os juvenis e adolescentes do clube já estão na idade de iniciarem o alimento sólido. Então, os líderes devem abordar um tema bíblico. Uma aplicação prática é fundamental para que o desbravador possa realmente adotar aquela atitude para a sua vida. Fazer alguma meditação relacionada ao local do acampamento ou a alguma coisa que aconteceu ajuda muito a eles entenderem o contexto. Uma coisa que nunca pode acontecer é pedir no acampamento para uma unidade fazer o devocional. É importante que eles saibam dirigir o momento devocional, mas isso deve ser pedido a eles com pelo menos 3 semanas de antecedência. Confira um modelo de planejamento de acampamento de instrução. Primeiro dia, quinta-feira. Horário 7 horas, atividade reunir na sede. Responsável diretor. 7h30, saída. Responsável diretor. 9 horas, chegada. Responsável diretor. 9h10, montagem do acampamento. Responsável oficial de dia, instrutor fulano. Meio-dia, almoço, responsável conselheiro. 2 horas, carrossel de instruções. Responsável, instrutores. 5 horas, banho. Responsável, conselheiros. 6 horas, jantar. Responsável, conselheiros. 7 horas, instrução. Responsável, instrutor da classe de amigo. 8 horas, abertura oficial. Responsável, diretor. 10 horas, silêncio. Responsável, diretores associados. 10h30, reunião do staff. Responsável, diretor. Segundo dia, sexta-feira. 6h30, alvorada e higiene pessoal. Responsável, diretor e conselheiros. 7 horas, devocional. Responsável, capelão. 7h15, desjejum. Responsável, conselheiros. 8 horas, civismo, provas e eventos. Responsável, oficial de dia, diretores associados. Meio-dia, almoço. Responsável, conselheiros. 2 horas, instrução da especialidade de acampamento 1. Responsável, instrutores. 4h30, banho. Responsável, conselheiros.
5h30, pôr do sol, responsável capelão. 6h, civismo, jantar, responsável conselheiros. 8h, fogo do conselho, responsável diretor. 10h, silêncio, responsável diretores associados. 10h30, reunião do staff, responsável diretor. Terceiro dia, sábado. 6h30, alvorada e higiene pessoal, responsável diretor e conselheiros. 7h, devocional, responsável capelão. 7h15, desjejum, responsável os conselheiros. 8h, civismo, responsável oficial de dia. 8h30, escola sabatina, responsável conselheiros. 9h30, culto, responsável pastor. Meio-dia, almoço, responsável conselheiros. 2h, recreação sabática, responsável os instrutores. 4h30, banho, responsável os conselheiros. 5h30, pôr do sol, responsável o capelão. 6h, civismo, jantar, responsável oficial de dia e os conselheiros. 8h, fogo do conselho, responsável o diretor. 10h, silêncio, responsável os diretores associados. 10h30, reunião do staff, responsável o diretor. Quarto dia, domingo. 6h30, alvorada e higiene pessoal, responsável o diretor e conselheiros. 7h, devocional, responsável o capelão. 7h15, desjejum, responsável os conselheiros. 8h, civismo, desmontar acampamento, responsável oficial de dia, conselheiros e desbravadores. 10h, lazer, responsável o diretor. Meio-dia, almoço, responsável os conselheiros. 2h, encerramento, responsável o diretor. 3h, operação pente fino, responsável o oficial de dia e conselheiros. 4h, saída, responsável o diretor. 5h, chegada à sede, responsável o diretor. O sábado no acampamento. Deus completou toda a criação em 6 dias e descansou no sábado. Além de ser um dia de descanso, Deus instituiu o 7º dia como dia santo e memorial da criação. Esse deve ser o pensamento da direção do clube ao planejar um acampamento que envolva o dia de sábado, o que ocorre em quase 100% das vezes. Deve-se ter em mente que o acampamento é uma oportunidade maravilhosa para incutir na mente dos juvenis o verdadeiro significado da observância do sábado. Para a criança que não é adventista, é a oportunidade de explicar sobre a santidade do 7º dia e diferenciá-lo dos outros 6 como um dia especial. A criança adventista geralmente já conhece o dever de observância do sábado. Todavia, em algumas famílias, este é o dia do não pode, transformando o sábado em um fardo, em vez de deleite para o desbravador. O mandamento não muda seu alcance ou seu significado por se estar no meio do mato em vez da cidade. As regras não ficam mais flexíveis por não se estar no conforto do lar. Os mesmos princípios aplicados quando se está em casa devem ser aplicados também no acampamento. O culto do pôr do sol não deve ser negligenciado. Os marcos do sábado devem ser respeitados. Deve-se ter pontualidade tanto no momento de receber o dia santo, quanto para despedir-se dele. Muitos clubes criam grande inimizade com a comissão da igreja por não respeitar o sábado. Depois lamentam a falta de apoio da igreja, mas não veem que a situação ruim é uma consequência direta do pecado que estão cometendo e levando os desbravadores a cometer. Conforme menciona Ellen White, ninguém deve servir de consciência para outro. Todavia, alguns princípios são inegociáveis. O sábado é um deles. Veja alguns exemplos do que nunca pode ocorrer. Saídas para acampamento ou outras atividades campestres no sábado. Saídas para o acampamento na sexta-feira à tarde que incluam montagem do acampamento na sexta-feira à noite. Caminhadas exaustivas. Instruções de atividades que não sejam de cunho espiritual. Exemplo, nós, Ordem Unida, fogueiras, brincadeiras na água, brincadeiras do tipo hora social, prática de qualquer tipo de esporte. A prática dessas atividades no sábado fará com que o desbravador
perca de vista o significado do sábado, portanto não deve ocorrer. Os desbravadores devem aprender que a sexta-feira é o dia de preparação e, portanto, tudo deve ser aprontado antes. No deserto, recolhia-se o maná de sábado na sexta. No acampamento, tudo que for possível deve ser providenciado antes. Por isso, deve-se ter uma boa organização para evitar ao máximo apanhar lenha, montar barracas, providenciar água potável, cozinhar alimentos de preparo difícil. Abstendo-se de fazer essas coisas no sábado, se ganha tempo para fazer a principal atividade a ser desenvolvida nesse dia, passar tempo com o Criador. Portanto, sugere-se que se aproveite as horas sabáticas para cantar corinhos em volta da fogueira, contar histórias bíblicas, estudar a lição da escola sabatina, fazer brincadeiras que envolvam a natureza, cumprir requisitos da parte espiritual das classes, descansar. Os garotos e garotas nessa fase precisam de pouco tempo para isso, mas precisam. 1 ou 2 horas depois do almoço já seriam suficientes. Fazer um culto especial e atrativo, procurar servir alimentos mais saborosos. O mais importante é tornar o sábado um dia especial e agradável para as crianças. Elas têm que voltar para casa com a forte impressão de que Deus pensou nelas ao criar esse dia. O local para acampar. Considerações sobre o local apropriado. Deve haver fonte de água potável próxima, alto para evitar ao máximo a neblina da manhã, limpo, com pequena inclinação para escoar água, mas que permita dormir na horizontal, um pouco arenoso, pois drena bem a água. Evite terreno argiloso, faz lama muito fácil. Evite terreno pantanoso ou poeirento. Jamais acampe perto de desfiladeiros ou leitos secos de rios. São lugares de inundações repentinas. O local deve ser protegido de ventos fortes. De preferência, deve haver árvores e arbustos nos lados norte e oeste, pois assim terá exposição de sol pela manhã e sombra à tarde. Jamais monte barracas embaixo de árvores. Podem cair galhos, atrair raios, ter um gotejamento forte após o fim de chuva. O terreno não deve ser no meio de uma trilha. No inverno, opte por local aberto. No verão, aproveite locais mais arborizados, como bosques e matas. Verificar as leis da região sobre construção em áreas livres e demais atividades de camping. Fogo. O bom explorador deve saber acender o fogo sob qualquer condição climática e conhecer a fundo as regras de segurança para não produzir um incêndio florestal. Um dos cuidados mais extremados em um acampamento é com a utilização de fogueiras. Para que a direção se sinta segura em levar um grupo de juvenis para o acampamento, existem algumas regras básicas quanto ao uso do fogo. Remova a grama ou capim para montar fogueiras e as replante ao final do acampamento. Molhe as placas de grama durante o acampamento. Não destrua a natureza fazendo fogueiras desnecessárias ou maiores que o necessário. Certe o perímetro da fogueira com pedras e mantenha os desbravadores a uma distância segura. Tenha sempre um balde com água ou uma porção de areia, terra à mão. Não vá acampar sem antes ter treinado os desbravadores nas técnicas corretas de fogueiras. A alimentação. Algo em comum entre todos os tipos de acampamento é a cozinha, desde a mais rústica até a mais equipada. Quando alguns clubes acampam, geralmente levam uma cozinheira que prepara as refeições para todos. Em outros casos, cada unidade é responsável pelo seu alimento, podendo ou não levar fogareiros ou fogões de acampamento. Não há nenhum empecilho para que o clube tenha uma só cozinha, mas ao menos uma vez no ano deve haver um acampamento em que as unidades cozinhem. Disso depende o cumprimento de vários requisitos de classes e especialidades, que vão desde fazer o cardápio até dispor corretamente do lixo. Para ter uma alimentação saudável, higiênica e gostosa no acampamento em que a unidade vai cozinhar, é necessário ensinar aos desbravadores algumas técnicas. São elas: cardápio. No passado, alguns clubes ainda permitiam o uso de alimentos carnes no acampamento. Como igreja, temos recomendação de que esse tipo de alimento não seja utilizado. O Clube de Desbravadores é um departamento da igreja.
Portanto, deve observar essa regra. O cardápio deve ser preparado com antecedência. As unidades devem ter a oportunidade de, segundo as preferências de seus membros, elaborar o seu. Entretanto, a direção deve supervisionar o trabalho delas. No cardápio deve haver alimentos de todos os grupos: carboidratos, proteínas, leite e ovos, verduras e frutas oleaginosas, além dos alimentos energéticos que devem ser utilizados com moderação. Alimentos desidratados são aqueles que passaram por um processo de secagem, onde a água do alimento é retirada, aumentando assim a sua conservação. Também utilizamos esse tipo de alimento, pois ele é mais leve e, portanto, mais fácil de carregar. São exemplos de alimentos desidratados: leite em pó, frutas em passas, proteína vegetal, sopas instantâneas e etc. Em relação ao macarrão instantâneo, é necessário ter cuidado para que ele não seja a principal refeição do acampamento. Tanto o macarrão convencional quanto o instantâneo são carboidratos e devem fazer parte de uma dieta balanceada. Por exemplo, não se deve colocar macarrão, arroz e batata em uma mesma refeição. Assim, o macarrão deveria ficar restrito a 2 ou 3 refeições. Batata, beterraba, chuchu, cenoura, repolho, brócolis, couve-flor, abobrinha, vagem, milho, pimentão e tomate são exemplos de alimentos de fácil conservação e preparo, além de possuir elevado valor nutricional. Alface, cheiro verde, espinafre, agrião, enfim, todas as folhas tendem a ficar murchas, fora da geladeira, além de ser difícil transportá-las sem danificá-las. Portanto, é melhor substituí-las. Utensílios de cozinha. Quando se pensa nos utensílios, geralmente lembra-se das panelas, talheres, pratos e copos. Além destes, é necessário lembrar também de levar bacias para picar os alimentos e até mesmo faca. Confira a lista dos utensílios indispensáveis para um acampamento. Faca. Deve ser boa de corte. Os desbravadores menores só devem usá-las sob a supervisão do conselheiro. Facas de serra são inapropriadas para descascar e cortar verduras, portanto evite-as. Não utilizar a faca da cozinha para cortar madeira, sisal ou abrir latas. Conchas e colheres. É perigoso utilizar colheres e conchas de cabo muito curto para preparar as refeições. Para saber se está levando a quantidade certa, conte quantos pratos haverá em cada refeição. Deve haver uma para cada e mais uma de reserva. Panelas. 3 costuma ser suficiente. O tamanho de cada uma depende do tamanho da unidade, de preferência que se encaixem entre si. Assim, há uma melhor utilização do espaço. Talvez possa incluir um fervedor para facilitar na hora de aquecer o leite ou preparar um chá ou cevada. Ralador. É um pouco incômodo para transportar, mas facilita muito na hora de fazer a salada ou uma farofinha de cenoura. Bacias. São indispensáveis para lavar e cortar os vegetais ou preparar uma salada. Panos de prato. Além de enxugar a louça, serve para tirar as panelas quentes da fogueira, cobrir os alimentos e etc. Além desses, é importante levar jarra, abridor de latas, potes ou vasilhas com tampa, fósforo e sacos para lixo. Não podemos esquecer também de levar bucha, sabão e esponja de aço. Higiene. Mesmo estando no acampamento, devemos manter os hábitos higiênicos, como lavar as mãos, lavar frutas e verduras e não deixar lixo acumulado. Além destes, são necessários também outros cuidados. Água. Para cozinhar deve ser utilizada água filtrada ou fervida. Mesmo que a água venha de um riacho limpo, é necessário purificá-la. Armazenamento. Os alimentos não devem ficar expostos diretamente ao sol, e muito menos no chão, o mesmo em relação aos utensílios da cozinha. Mesa. Deve haver uma pequena mesa, um lugar para colocar os alimentos depois de prontos e servir de apoio no momento de prepará-los. Pode ser um caixote virado para baixo ou uma pioneiria. Seja criativo. Lixo. Para dispor do lixo orgânico, restos de comida, cascas de frutas e verduras, cavar um buraco no chão
de uns 20 cm de largura por 40 cm de profundidade. Somente o lixo orgânico deve ser depositado nele. Jogar uma camada de terra para cobrir o lixo. O lixo seco deve ser levado de volta para casa, para não gerar mau cheiro. Enxague as embalagens e deixe tudo em um saco bem fechado. Louça deve ser lavada logo após a refeição. Se deixada para depois, fica mais difícil de lavar, além de atrair insetos. Se for lavar a louça em uma fonte de água corrente, usar sabão biodegradável e não deixar restos de alimentos por perto. Alimentos perecíveis. Muito cuidado com maionese, iogurte, queijo, leite, molho de tomate e etc. São alimentos que estragam facilmente fora da geladeira, principalmente depois de abertos. Sanitarismo. Especial atenção deve ser dada a esta área das atividades campestres, sobretudo em acampamentos, onde os sanitários modernos de alvenaria não são uma realidade. Deus deu instruções muito específicas sobre o sanitarismo aos filhos de Israel durante o maior acampamento móvel de instrução avançada da história da humanidade. O resultado foi um povo com limpeza e ordem, bem como uma saúde absolutamente superior aos povos vizinhos e bem estabelecidos do 14º século a.C. Logo, temos algumas regras imprescindíveis sobre este assunto. Todo acampamento fixo deve ter lixeiras bem construídas. O material inorgânico deverá imperativamente voltar com os acampantes, para ter destinação apropriada. O material orgânico deve ser enterrado apropriadamente. Todo acampamento fixo deve ter latrinas bem construídas. Onde houver banheiros, a limpeza deve ser constante e a ordem e cuidado deverão ser observados por todos os acampantes. Estes deverão ser orientados e cobrados com firmeza pelos líderes que serão os primeiros a dar o exemplo. As latrinas devem estar entre as primeiras coisas construídas no local de acampamento. Não deverão ser feitas de maneira relaxada e relapsa. As crianças precisam se sentir seguras neste ambiente, pois sua saúde e consequente capacidade de aprendizado dependerão de sua regularidade biológica. Os líderes deverão dar o exemplo. Deve haver ferramentas e cal para cobrir os dejetos. As latrinas devem ser construídas em local distante dos mananciais, pelo menos 15 metros de distância e 100 metros da barraca. As latrinas devem ser construídas fora da área de acampamento, protegidas por vegetação e lonas não transparentes, para que a privacidade dos juvenis, sobretudo das meninas, seja mantida de maneira absoluta. Ao construir as latrinas, observe a direção do vento. Este deverá soprar primeiro sobre o acampamento e depois sobre a área das latrinas. Assim, não trará maus odores sobre as áreas das barracas, da cozinha e mesmo das atividades. Deve haver água suficiente e em local adequado para a higienização, materiais e equipamentos. Todo clube, unidade e desbravador deve ter seu material básico de acampamento. Assim, segue uma lista básica. Por clube: barracas, tenda de cozinha, utensílios de cozinha, panelas, frigideiras, escorredor de massas, assadeiras, pratos, copos, panos de pratos, comadeiras, conchas e pegadores em geral, raladores, facas, tábuas, baldes, bacias e travessas, toalhas de mesas plásticas, materiais para lavar, papel alumínio, sacolas, caixas, abridor de latas, potes com tampa e etc. Caixa de primeiros socorros. Ferramentas: enxadas, cavadeiras, pás, enxadões, trenas, facas e facões, machados e machadinhas, marreta, serrotes, lima e pedra de afiar e etc. Equipamentos: cordas, mosquetões, caixas e caixotes de utensílios, transformadores de voltagem, lanternas, lampião a gás e etc. Utensílios gerais: tambores para água potável e para água de uso geral, lonas em diversos tamanhos, rolos de sisal, caixa de ferramentas, rolos de arame, sacos para lixo e etc. Esses materiais devem estar claramente identificados com o nome do clube, se possível pintado com a cor ou cores do clube. Por unidade:
Utensílios de cozinha: 3 panelas médias e uma grande, 2 frigideiras, uma escumadeira, uma colher de cabo comprido, um garfo de cabo comprido, uma faca de cozinha, uma tábua e um abridor de latas, fósforos de segurança, um escorredor de massas, um pote com boa tampa para levar louças, 3 panos de prato, um balde, 8 pratos e copos de plástico rígido. Ferramentas: uma machadinha, um facão e um canivete, um lampião a gás, marreta e martelo, uma caixa de primeiros socorros. Equipamentos: cordas e rolo de sisal, mosquetões, lonas, velas, manuais, bússola cartográfica e etc. Um caixote da unidade de 1 metro de altura, 2 metros de largura e 1 metro de profundidade, com cadeado. Por desbravador: uma mochila de capacidade adequada ao tamanho do desbravador, um cantil, botas, tênis e chinelos para tomar banho, um cabo solteiro de 6 metros de 11 milímetros de espessura, um mosquetão com trava, estojo de costura, lanterna a baterias, caderno de notas e lápis, roupas em quantidade adequada para o acampamento, equipamentos de higiene pessoal, escova e pasta de dentes, pente, papel higiênico, sabonete, toalha, bucha, desodorante, etc., Bíblia e lição da escola sabatina. Regras de acampamento: não destrua as árvores e arbustos. Use preferencialmente bambus para as pioneirias e preserve as touceiras destes. Remova a grama ou capim para montar as fogueiras e as replante no final do acampamento. Molhe as placas de grama durante o acampamento. Ao abrir porteiras, feche-as imediatamente após a passagem. Não pisoteie terrenos plantados. Jamais deixe lixo espalhado. Mantenha todo o equipamento sempre limpo e organizado. Tenha uma delimitação física da área de acampamento. Respeite e faça respeitá-la. Não colham frutos de pomar sem a devida permissão. Cuide de maneira correta das fogueiras e trate-as como um elemento de alto risco. Cuide de maneira correta das ferramentas cortantes e trate-as como um elemento de alto risco. É expressamente proibido o contato físico amoroso no acampamento, inclusive entre casados. O vocabulário deverá ser o mesmo que utilizaríamos se pudéssemos ver os anjos que acampam conosco, mesmo quando precisarmos chamar a atenção de alguém. Tenha horários definidos. Tenha responsáveis definidos pelas tarefas. Jamais faça barulhos excessivos perto de fazendas, sobretudo à noite. Faça um pente fino após ter desmontado tudo e colocado no veículo de retorno. Ao sair, deixe o local absolutamente limpo e da melhor maneira, se possível, melhor que antes. Tudo deve ser feito com seriedade, mas com espírito recreativo. Somos desbravadores, não militares. Avaliando o acampamento. A avaliação faz parte do processo de aprendizado. É através dela que é possível verificar os erros, para se propor soluções e resolvê-los. Assim, ao final do acampamento, em no máximo uma semana, quando as memórias ainda estão bem frescas à mente, toda a comissão regular deve se reunir e avaliar todo o programa do acampamento. Abaixo segue um pequeno roteiro sugestivo, com base nas atividades das áreas física, mental e espiritual. Física. As provas foram planejadas com antecedência? Todo o material necessário para cada uma delas estava disponível? Havia um programa detalhado de cada uma delas, de forma que qualquer pessoa poderia pegar e executá-las? Foram adaptadas para as capacidades de todos os desbravadores? Foram seguras? Tinham um objetivo? Teve algum momento de recreação? Foi dirigido? Todos os desbravadores puderam participar? Quais foram os resultados? Mental. Todos os requisitos das classes que precisavam ser cumpridos num acampamento foram ensinados? Foi feita uma lista antecipada de todos esses requisitos? Cada instrutor foi preparado para instruí-los? Todo o material necessário para a instrução estava preparado? Houve tempo suficiente para a instrução satisfatória de cada um deles? Houve algum tipo de concurso? Se sim, qual? Foi divulgado com antecedência? Quais foram os resultados? Espiritual. Toda a programação espiritual foi planejada cuidadosamente antes do acampamento? Havia um responsável para cada um dos programas?
Houve um equilíbrio entre as partes física, mental e espiritual? Em todas as programações houve momento de louvor? Os programas noturnos tiveram conexão com o tema do acampamento? Houve participação dos desbravadores? A mensagem espiritual foi clara, breve e teve uma aplicação prática na vida dos desbravadores? A programação se tornou cansativa? Os devocionais foram cristocêntricos? Foi pedido para alguma unidade no acampamento fazer um momento devocional ou programação noturna? Foi pedido com antecedência de pelo menos 3 semanas a alguma unidade para dirigir algum momento espiritual no acampamento? Houve fogo do conselho? A música foi de qualidade e animada? Realizaram brincadeiras ao redor da fogueira, momentos de humor, lembrança dos acampamentos passados? Fogo do conselho. O fogo do conselho é um momento imprescindível de um bom acampamento. Ele pode ser realizado todas as noites, o que é o ideal, mas, caso não seja possível, pelo menos na última noite de acampamento. É um momento onde todos os participantes se encontram unidos e, de fato, se sentem unidos, felizes por serem desbravadores, sentados ou recostados ao redor de uma fogueira, ouvindo histórias, cantando, rindo e participando de esquetes, pantomimas, apresentações musicais, louvando a Deus, se emocionando com a salvação e se reconsagrando a Cristo. É o momento aguardado da noite, onde celebram e se alegram contemplando as estrelas, o mar, montanhas, onde sentem o vento e o calor da fogueira. Os nativos da Ásia, os selvagens africanos, os peles vermelhas da América e mesmo os colonizadores brancos reuniam-se à noite em torno do fogo, que com sua luz e calor espantava a treva, o frio e os animais. Era o momento em que todos se encontravam para conversar, cantar, contar histórias ou planejar caçadas, ou a guerra e a paz. Muitas vezes essas reuniões em torno do fogo revestiam-se de solenidade, quando se aproveitava a ocasião para levar a efeito cerimônias ou conselhos onde eram discutidos os problemas da comunidade. O fogo do conselho pode ser realizado de diversas maneiras e com diversos objetivos, porém, ele terá sempre um caráter de tradição e um significado muito importante para os participantes. Todo fogo do conselho deve ser uma oportunidade para se tomar uma decisão, assim como eram os carbetos, reuniões indígenas onde se transmitiam os valores da tribo, suas histórias e principalmente realizavam seus conselhos, isto é, tomavam as decisões sobre a caça, a guerra ou sobre problemas do dia a dia da sociedade. Não se cozinha ou assa coisa alguma no fogo do conselho, não se desrespeita este momento. Assim temos os seguintes tipos de fogo do conselho. Espiritual. É o mais conhecido hoje em dia. Neste tipo de fogo, tudo gira em torno de temas espirituais. As músicas, as histórias e principalmente deverá haver uma meditação que provoque a tomada de uma decisão clara por parte dos desbravadores ao lado de Jesus. Cultural. É extremamente interessante, embora tenha sido negligenciado ultimamente. Em torno da fogueira, os desbravadores cantam canções regionais, contam e ouvem histórias do folclore, desvendam charadas e se emocionam com as aventuras dos líderes experientes. Ao final, sempre deverá haver um momento de reflexão espiritual. Temático. Algo muito legal é organizar um fogo onde todos estivessem vestidos a caráter, conforme alguma época ou evento histórico. Por exemplo, podemos ter um fogo dos pioneiros da igreja, medieval, bandeirante, indígena e etc. Neste fogo, tudo girará em torno do tema. Ao final, sempre deverá haver um momento de reflexão espiritual. Cerimonial. É muito significativa uma cerimônia de admissão em torno de uma fogueira. Podemos ainda ter uma cerimônia de boas-vindas, uma entrega de especialidades ou de outras comendas e medalhas e etc. Ao final, sempre deverá haver um momento de reflexão espiritual. Administrativo ou de liderança. Este é um dos mais tradicionais objetivos de um fogo do conselho
para as antigas tribos nativas da África e América. Num acampamento, eventualmente, podem surgir questões que admitam uma decisão compartilhada entre os membros. Esta é uma grande oportunidade para se exercitar a liderança, a democracia, o senso de pertinência e também um momento de grande aprendizado espiritual. Ao final, sempre deverá haver um momento de reflexão espiritual. Relações públicas não é realizado em acampamentos. Esta é uma grande cerimônia pública aberta a pais, amigos e autoridades. Pode ser realizado numa praça ou parque da cidade. Deve ser extremamente bem elaborado, com todo o clube uniformizado e ensaiado. Neste tipo de fogo, tudo é grande, sobretudo a fogueira. É excelente momento para expor aquilo que somos e o que acreditamos. Deve ter predominantemente um caráter reverente, marcial, alegre e propositalmente espiritual. Para que o fogo do conselho seja agradável e alcance os objetivos, 3 coisas são imprescindíveis: informação, materiais e programação definida. Programação. O programa, com horário definido para começar e terminar, deve estar no papel. As atividades devem ser alternadas entre mais animado e mais sereno, sempre partindo do mais animado e entusiasmante até o mais sereno e reverente, preparando os desbravadores para o momento espiritual ao final. Informação. Cada participante deve receber suas atribuições com tempo suficiente para prepará-las. Materiais. Os materiais necessários para a realização das partes devem ser separados e preparados para a hora do programa. O líder do fogo deve saber que algumas coisas podem sair errado. Crianças se envergonham, partes preparadas são repetidas ou realizadas antes, deixando o responsável por ela encabulado. Materiais podem falhar. Assim, o líder da fogueira deve ter sempre um suprimento de músicas, charadas, histórias, aplicações e até mesmo um apresentador step, que é o mais engraçado, animado e legal do clube. Se algo falhar, ele é acionado para entreter os juvenis até que o programa se reorganize. Algumas dicas. Fuja de músicas enormes cantadas sempre com playbacks. Elas ficam mal cantadas, arrastadas e intermináveis a capela. Invista em cânticos animados, curtos e contagiantes. Tenha sempre cuidado com o fogo. Tenha uma equipe só para isso, inclusive para cuidar com acidentes. Não deixe o fogo ficar muito alto ou fraco demais. Faça, quando puder, um acendimento especial, diferente, mas não menospreze o simples e funcional. Use o tempo de 30 minutos ao máximo de 1h30 de programação. Respeite o cansaço dos juvenis. Num acampamento de unidade, um programa mais curto pode surtir excelentes resultados. Disposição de barracas. Os mínimos detalhes de um acampamento são muito relevantes para o sucesso do movimento juvenil na igreja e na sociedade. Assim, a postura, o uniforme, a limpeza, o vocabulário, a comida, enfim, tudo deve ser bom, correto e apropriado, bem como ter a aparência de ser bom, correto e apropriado. Logo, temos que cuidar com a disposição das barracas para evitarmos todo tipo de mal-entendidos quanto à postura de nossos meninos e meninas. As barracas podem estar numa disposição quadrada, em círculo, ferradura ou qualquer outra que seja prática e adequada ao terreno. Contudo, sempre é imperativo que a ala feminina e a ala masculina estejam separadas adequadamente. Também é imperativo que as barracas da direção estejam estrategicamente dispostas entre as alas e entre as próprias barracas das unidades, para evitar distúrbios e garantir a segurança física e emocional dos meninos e meninas. A disposição das barracas deve ser pensada levando em consideração o vento, as possibilidades de chuva, espaço e comodidade. Existem algumas disposições básicas de barracas em um acampamento. Para observar essas disposições, é só ir no Manual Administrativo do Clube, páginas 173 e 174. 4.9.4 Excursões.
Excursão é um termo genérico para toda atividade de saída do clube de sua sede para outro lugar. Poderíamos entender excursão como passeios a pé, bicicletas, barcos, ônibus, trem, entre outros, com a finalidade de lazer, desenvolvimento espiritual, social, físico e técnico, bem como simples turismo. Para efeitos de organização, tomaremos o termo em sentido restrito, ou seja, uma excursão será entendida como um programa de saída do clube, para conhecer um lugar específico, visitar uma exposição, museu, parques naturais, zoológicos e etc. Independentemente do meio de transporte, toda excursão deve ser pautada por um objetivo geral e outros específicos. Deve-se considerar os seguintes aspectos no planejamento: objetivos e finalidades, cumprimento de requisitos, custo, faixa etária, segurança, autorização dos pais ou responsáveis para os menores de idade, aprovação da comissão da igreja, segurança e conforto dos juvenis. Uma excursão para desbravadores deve ser prioritariamente para se cumprir requisitos das classes e ou especialidades. O diretor do clube, como guardião da filosofia e dos ideais, deve ter uma lista de prioridades ao se considerar um local e um meio de transporte para uma excursão, quanto ao local por ordem de afinidade filosófica: natureza, campos, bosques, matas e etc. Natureza manipulada, parques públicos, zoológicos e etc. Museus e instituições. Essa hierarquia é dinâmica, pois deve responder às necessidades do programa das classes e especialidades. Excursões a parques de diversões não são parte do programa do Clube de Desbravadores. Não ensinam nada de útil, bom, virtuoso e de boa fama. Como departamento da igreja, um ministério e um programa cristão, o Clube de Desbravadores não deve ir a estes lugares.